E aí, gente, aqui quem fala é o Castilho, entre Ocelotes e Sefirotes, e eu estou, como sempre, com o meu amigo Gan. Tudo bom, meu caro? Belíssima noite para você. Cara, obrigado. A belíssima noite chegou aqui, de fato. Tudo bom aí com todo mundo? Espero que sim. Com você também, Castilho. Empolgado para mais um episódio aí hoje. Exatamente. E como você já antecipou, que belíssima noite estamos tendo. Hoje, que é 16 de setembro, o dia que esse episódio está sendo gravado, é também o mesmo dia que tivemos uma belíssima live, um anúncio bastante surpreendente. Claro, teve várias coisas que chamaram nossa atenção, mas teve um em específico que nos deixou em polvorosa. Mas é claro, antes da gente começar a falar disso, não se esqueçam de deixar um like, um comentário se vocês gostaram do vídeo, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Nós estamos agora no nosso 16º episódio, tem outros 15 episódios para vocês escutarem do nosso podcast semanal, toda quinta, às 18 horas. Vários assuntos que a gente comenta. Também estamos no Spotify e sigam a gente no Instagram também, que a gente faz postagem de segunda a sexta sobre vários assuntos. Mas é isso aí, né? Sem mais delongas, eu sei que você principalmente deve estar muito ansioso para comentar o anúncio desse grande jogo que muita gente estava esperando. Então, passo a bola para você e é isso aí, vamos iniciar essa discussão. Cara, eu fiquei surpreso, assim, porque eu não sigo muito, assim, essas coisas de rumores, essas coisas assim, de jogos. E eu fiquei surpreso de ser anunciado hoje o Final Fantasy XVI. Não sei, parecia que a Square tava com medo mesmo de continuar depois do Final Fantasy XV. Eles começaram a dar mais foco no remake do 7. Então eu fui pego de surpresa aí com esse anúncio e eu fiquei feliz assim que eles estão meio que saindo desse medo todo aí de continuar a série, que a série mais famosa de RPGs, né? Facilmente a gente pode dar esse título para Final Fantasy. E eu fiquei feliz assim de ver esse anúncio. Eu achei a gameplay do jogo parece muito boa, o jogo tá até parecendo polido, assim, eu fiquei eu não sei se é. Eu não sei muito bem como é que tá em fase de gráfico, mas parecia que o jogo ou vai ter não sei, um cuidado mais não tão refinado assim, que eu acho que o Final Fantasy XV é, tipo, extremamente refinado, assim, né, questão de gráfico, acho que foi um jogo que eles gastaram muito tempo para deixar daquele jeito, pareceu que eles estão com a mão um pouquinho mais leve nesse Final Fantasy XVI, ou que eles estão ainda no início, no processo mais inicial, às vezes, de desenvolvimento. Ainda tem muitas perguntas aí pra gente sobre esse jogo, mas para começar mais pra cima, eu queria comentar essas coisas e eu fiquei feliz assim com o que eu vi em relação a esses pontos. Não sei você, cara, o que você sentiu aí de positivo desse anúncio aí, desse trailer? Pois é, eu achei muito interessante o que eles mostraram, inclusive eu já vinha acompanhando notícias sobre os rumores que surgem sobre o Final Fantasy XVI, muita coisa que estava sendo falada, inclusive alguns dias atrás começou a surgir o rumor de que esse jogo poderia ser apresentado nessa live da Sony, que estava um hype gigantesco. É, do anúncio desse jogo, né? Que eles poderiam anunciar. Estavam falando que Final Fantasy XVI ia ser anunciado como exclusivo temporário do PlayStation 5. E felizmente isso se confirmou. Eu só dei a manota aqui, como eu falei com você até antes da gente começar a gravar, que eu estava até acompanhando a live, coisa que eu não até nem costumo fazer com frequência, mas eu fiquei curioso. E quando chegou na parte que eles mostraram o teaser do próximo God of War, que na verdade não mostrou praticamente nada, né? Eu Duas achei. JPEG do É, estilo Metroid Prime 4, esse anúncio do God of War, queria falar isso aí. Estilo Metroid Prime 4, né? Provavelmente é um jogo que está no seu início, assim, de desenvolvimento, acredito. Mas eu achei que também já estava naquele clima de despedida. Eu não tenho muito saco também para ficar acompanhando esses eventos. Aí eu saí. E no que eu saí, boom, Final Fantasy XVI, que era justamente aquilo que eu estava
esperando. E quando eu entrei no Instagram hoje à noite, a primeira coisa que me apareceu foi a página do Final Fantasy que a gente segue, com o logo do grande Yoshitaka Amano fazendo mais uma arte incrível, né, na grande tradição dos logos de Final Fantasy, do Final Fantasy XVI. Eu falei, puta merda, eu não acredito que eu perdi essa grande revelação. Mas de fato, assim, eu não me surpreendi tanto em relação às expectativas que eu tinha para o jogo. É claro, eu achei muito surpreendente, assim, ver o jogo de fato, né, o trailer e tal, você vê a coisa em ação é outra coisa, mas do que se estava especulando já há algum tempo, do caminho que a série poderia seguir, eu não fiquei assim tão surpreso, né? Claro que eu já vi muita gente chegando a comentar na internet que o Final Fantasy XVI ele ia demorar muito a ser anunciado, que a Square ia focar todos os esforços dela nas múltiplas partes que o Final Fantasy VII Remake vai gastar, né, possivelmente, ainda mais levando em consideração que o final do remake aponta caminhos bastante surpreendentes, assim, novas possibilidades que muita gente também não estava esperando. Então é realmente, claro, né, a gente sempre fala, um anúncio de um novo Final Fantasy é sempre um grande evento, né? Mas naquilo que se estava especulando, né, a gente já vinha acompanhando isso há algum tempo, foi justamente um retorno àquele clássico cenário de fantasia, né? Aquele cenário consolidado pelos primeiros Final Fantasies e que sofreu um revival muito interessante no Final Fantasy IX, que é aquele cenário mais medieval, mais de fantasia, fugindo um pouco dos caminhos cyberpunk, meio futuristas, que o Final Fantasy VII e o Final Fantasy XV caminharam assim, né, com o VII Remake mais recentemente, e o Final Fantasy XV, Também. que é aquela coisa mais um pouco o mundo atual misturado com fantasia, mas com muita tecnologia, e parece que dessa vez eles decidiram seguir, né, um caminho de volta para as raízes de Final Fantasy e fazer uma coisa mais centrada na questão da fantasia, aquela coisa meio de fábula, assim, que era uma vibe bem dos primeiros Final Fantasies mesmo, né, Uhum. seguindo bastante a linha do Final Fantasy XIV, né, do MMO. Inclusive, outra coisa que estava se especulando é que justamente o diretor do jogo iria fazer parte assim muito próxima desse novo Final Fantasy, o que de fato se confirmou. O que na minha opinião é um grande acerto, haja vista que Final Fantasy XIV é um dos Final Fantasy mais bem avaliados assim, de todos os tempos. Então, nesse quesito assim, do que o jogo seria, não chegou a me surpreender tanto, assim, até porque eu já estava acompanhando já há algum tempo os rumores e as especulações. Mas é claro, quando a gente vê o vídeo em ação, né, o jogo em ação, é realmente uma alegria e a gente fica empolgado de fato. Né? Eu ia fazer só a correção aí que você falou do God of War, mas a data dele de lançamento tá pra 2021, assim. Eles não deram a data definitiva, mas eles deram um ano. Ah, E já tá. faz alguns anos que saiu o God of War 4, então eu imagino que o 5 sai ano que vem mesmo, assim. Acho que eles estão tentando dar mais uma escondida aí, talvez, nisso. Não sei. Sim, é verdade. Em 2021, os próprios produtores também mencionaram que a gente só vai ver mais informações também do Final Fantasy XVI em 2021. Né? Então, a Sony realmente mexeu com as emoções nessa live de hoje. Ela realmente conseguiu entregar, acredito, grande parte do hype que estava sendo construído aí nos últimos dias, né? Sony fez muito melhor que a Xbox, né? Assim, porque mostrou de fato gameplay de vários jogos e jogos de peso, né? Assim, Final Fantasy XVI, o God of War 4 foi um dos jogos mais bem sucedidos assim dessa geração anterior, atual, né, na verdade ainda. God of War 5 eu vi também várias coisas sobre um jogo de Harry Potter novo que vai estar aparecendo bom, assim, bem
bem definido o jogo, tá com uma identidade legal. Acho que a Sony sabe fazer essas coisas bem, né? Tanto que eles estão por cima aí nesses últimos anos da Microsoft em relação a isso, e mais uma vez eles saíram na frente com o Final Fantasy XV, Final Fantasy XVI, desculpa. Esse é um número que parece que na minha cabeça eu vou demorar um pouco pra acostumar assim, começar Não, a falar. exatamente. Eu acho que eu devo ter até falado 15 aí por acidente em algum momento, porque é muito surreal, assim, essa coisa de um anúncio de um novo Final Fantasy, né? Porque Sim, geralmente se gasta tanto tempo, né? E desde a da geração do PlayStation 3 a gente só tem um Final Fantasy principal, assim, né? Se a gente pode colocar dessa forma, por novo console, né? Então fica muito sim. difícil se desacostumar, né? Eu quase chamei o jogo aqui de Final Fantasy XV várias vezes justamente por causa disso, né? Porque é uma novidade tão grande, existe toda uma construção assim tão meticulosa em cima dos novos títulos e tal, que é até surreal, assim. A gente de fato vai ganhar um novo Final Fantasy, né? Anunciado, a gente sabe como é que ele vai ser. E no PlayStation 5, que eu quase falei PlayStation 4 em algum momento, assim, enfim, novos números para a gente se acostumar, porque de fato a gente está encerrando mais um capítulo, mais uma geração na história dos videogames. Sim, é bizarro como é que é. Parece uma barreira gigante mesmo, assim, entre o 15 e o 16, né? Tipo assim, começar a falar 16 parece, tipo. Parece que é uma barreira mesmo que você tem que quebrar toda vez pra falar assim, tipo, cara, finalmente chegamos no número 16, assim, né? Tipo, é bizarro mesmo, é engraçado como é que o nosso cérebro funciona em relação a isso. O nosso cérebro fica, tipo, cara, é difícil mesmo, foi difícil mesmo chegar nesse 16. Foi difícil, Mas, foi muito custoso, ainda mais levando em consideração que o próprio Final Fantasy XV não era Final Fantasy XV durante 7 anos dos 10 do seu desenvolvimento, assim. Então é verdade. realmente uma coisa assim, a ser levada em consideração. Sim, mas você tocou num ponto, cara, que eu acho que já vai começar sendo controverso aí. Você falou dessa identidade visual de remeter bastante aos Final Fantasy originais, e eu concordo com você, assim. A primeira coisa que eu pensei foi, tipo, nossa, isso me lembra muito Final Fantasy 1, assim, os primeiros. Eu acho que foi um pouco da jogada deles mesmo fazer isso, uma jogada interessante. Mas, sei lá, pelo que eu vi, eu achei o jogo um pouco genérico, assim, tipo, em questão de visual, tipo, Polêmico! polêmica, eu sei. Mas sei lá, não tô sentindo ainda não, cara. Mas Tipo, você é o cara da polêmica, né? que isso, eu sou um cara mó centrão, geralmente. Pô, me chama de centrista safado, embora eu não seja centrista, hein, queria deixar isso claro, não sou um centrista safado. Mas é Mas, safado. hum... Oh, Deus. Mas, cara, sei lá, eu vi os personagens que apareceram, achei eles bem genéricos, assim. Em questão de gameplay, o jogo me deixou animado, assim, parece que o jogo vai ser bem divertido de jogar. Eu gostei dos inimigos que apareceram, dos combates, mas os personagens, cara, parecia que, tipo assim, sei lá, parecia um RPG muito genérico. Eu não sei como é que isso vai desenvolver pra frente, mas isso me deixou meio preocupado, assim. Eu fico feliz que eles meio que, tipo, pararam de ficar tão preocupados assim com o próximo título e começaram a fazer. Isso pra mim é ótimo. E eu não tava sabendo dessa história de diretor, que o cara do Final Fantasy XIV estava envolvido. Isso me deixa feliz também. Mas eu queria ver como é que isso vai caminhar, assim. Eu gostei bastante da ilustração que você mencionou. Eu achei a ilustração bem foda mesmo do Final Fantasy XVI, mas de identidade visual dentro do jogo, meio decepcionada. O que você achou disso aí? Eu tive, assim, eu vou confessar uma coisa aqui logo de cara, desses tipos de Final Fantasy que a gente tem, né, como eu falei, esse mais centrado na fantasia propriamente, das raízes, em contraposição, por exemplo, com o Final Fantasy VI, o Final Fantasy VII, um 8, um 15, que tem essa vibe mais cyberpunk, mais tecnologia, eu fico ao lado da tecnologia, assim. O Eu Final também. Fantasy XV, por exemplo, eu sou assim apaixonado com a direção de arte daquele jogo. Eu acho que assim preenche todos os quesitos que eu gosto assim
num cenário de Final Fantasy, né? Nessa direção de arte, assim, que você tem uma coisa que é bem moderna, que parece com o nosso mundo, mas ao mesmo tempo é muito fantástica. E você tem os personagens, Uhum. sabe? As roupas que eles usam, né? Eles também usam celular, carros, então. Mas ao mesmo tempo tem a questão de realeza, né? Tem umas coisas assim que me agradam Uhum. bastante. Então, nesse aspecto, eu vou dizer que eu concordo com você, assim. Na verdade, quando eu estava vendo, o jogo me lembrou até demais o Final Fantasy XIV. Eu entendo, como eu falei, né, a gente sabe, Final Fantasy XIV, apesar de ser um MMO, tem feito bastante sucesso, assim, já gerou várias expansões também aclamadas pela crítica, assim, principalmente em relação ao storytelling, assim, muita gente elogia bastante, o que é algo bastante curioso também, se a gente levar em consideração que se trata de um MMO, né? Então, me parece uma direção assim natural, né, de deles realmente estarem voltando um pouco os olhares para o Final Fantasy XIV, que eu tenho certeza que vai ser uma grande base para esse jogo. Mas eu também senti um pouco isso, assim, cara. Eu senti que foi um pouco o esperado. Você tem os summons, né? Você tem aquelas batalhas de deuses gigantes, né? A Shiva aparece no trailer, você tem os personagens, assim. Eu senti um pouco que foi muito no campo do esperado, assim. É claro que é uma coisa que Uhum. empolga a gente, né? A gente fica empolgado para falar e tal, mas eu também senti um pouco isso, assim. Não foi uma coisa que explodiu minha cabeça quando, sei lá, eu vi o primeiro trailer do Versus 13 há 14 anos atrás, assim. Eu senti que foi Uhum. uma direção de arte um pouco segura mesmo, assim, de aquele setting meio medieval. É o próprio modelo de alguns personagens que a gente conseguiu ver. Inclusive tem um dos personagens que mostra, que parece que vai ser um dos personagens principais, assim. Acredito que seja um personagem que no trailer aparece sendo controlado assim pelo jogador. Quando eu vi ele, eu pensei, olha o Noctis de novo, né? Uma mistura do Noctis com o cara que é a vitrine assim do Final Fantasy XIV, né? Que eles geralmente usam nos trailers, nas CGs e tal do humano, né, no caso. Então, nesse aspecto, com certeza, assim, eu achei que foi uma decisão natural, assim, deles terem retornado para essas raízes, mas ao mesmo tempo achei muito esperado, um pouco confortável, assim, aquela coisa que a gente já está acostumado com Final Fantasy. E nesse aspecto assim de surpresa, eu acho que também deixou um pouco a desejar. Eu achei ele bem ligado à mitologia do 15, assim, nessa questão dos summons. A Shiva, aquele titã, o titã mesmo, eu tô tentando lembrar o nome dele, que é aquele summon de pedra, nem sei, eles não falaram o nome dele no trailer, que esses nomes às vezes variam também entre jogos, mas bem, e lembrando Final Fantasy XV, esse negócio de ser focado em cristais também, achei bem voltando no 15, e eu não sei não, cara, eu tô torcendo eu vou acompanhar esses trailers desse jogo mais de perto, assim, porque eu olhei aquilo e falei, nossa, que visual muito genérico, assim. Igual você falou, assim, eu comecei a pensar, uma coisa que eu nunca tinha reparado tanto, mas eu gosto bem mais do Cyberpunk, assim, do 7. Acho que o 12 também a gente pode falar que tem esse visual. O 13 é full cyber, né, assim. Total. Ele não tem, mas eu também, ele não tem essa coisa medieval tanto, mas eu também gosto do visual do 13, mas assim, não senti não. Eu também fiquei uma coisa que eu achei que eles iam ser muito mais atentos no Final Fantasy XVI, foi porque foi muito criticado no 15, foi questão de personagens femininos e de outras raças também, porque os quatro personagens principais do Final Fantasy XV são homens brancos, né? Tipo, são os únicos. E isso é Em tipo, quesito de diversidade, ganhou uma nota zero mesmo. sim, o Final Fantasy XVI fez as mesmas coisas, assim, apareceu. Eu nem fiquei marcado assim por nenhum outro personagem. Eu vi que não tive, tipo, nenhum personagem de outra raça apareceu.
E apareceu algumas mulheres, mas não pareceram personagens centrais, assim. Talvez sejam, tipo, igual algumas outros personagens que tem no 15 que são boas também, mas não são protagonistas mesmo, nem personagens jogáveis. E isso é, tipo, um vacilo gigante, assim, pra você começar a fazer, porque o jogo foi muito criticado por isso, Final Fantasy XV, e eu esperaria que a Square tivesse ficado atenta quanto a isso, né? Assim, é decepcionante mesmo ter eles cometendo esse erro de novo, assim, parece um vacilo que não tem explicação, assim, sabe? Se a gente colocar em retrospectiva, o Final Fantasy XV ele veio depois do 13, que eu acho que tem o cast mais diverso da série, assim, se a gente for pensar, né? Eram apenas 6 personagens, mas 3 eram homens, 3 mulheres, e você tinha uma amplitude assim de idades muito grandes, todos eram muito diferentes entre eles Uhum. nesse aspecto, assim. Então é um pouco estranho, assim, né? E eu acho que realmente dá para criticar bastante nesse aspecto, né? Porque no 15 a gente, como você falou, a gente está preso a 4 personagens, né? Homens brancos e tal. O pessoal fala da boy band, né? Bem nessa vibe mesmo. Que é uma coisa que nova para Final Fantasy se a gente pensar que na grande maioria dos jogos a gente sempre teve um cast imenso de personagens assim. O próprio Final Fantasy VII, o 6 também que o pessoal gosta bastante, tem mais de 10 personagens jogáveis, raças diferentes. É, mas eu acho, assim, nesse aspecto, eu acho que eu tô um pouco otimista, porque eu acho que esse jogo vai seguir bem a vibe do MMO mesmo. Então, várias raças, vários personagens diferentes, isso é o que eu espero, assim, né? Isso eu pensando que o jogo tá levando em consideração o Final Fantasy XIV, que por ser um MMO, né, aquela coisa de criar seu próprio personagem, criar várias raças diferentes, eu acho que o jogo, eu imagino que ele vai seguir um pouco essa linha, assim, um pouco do Final Fantasy XII também, que pegou bem aquela primeira onda de MMOs da primeira década do século. Essa é um pouco a minha expectativa nesse aspecto. Mas, de fato, assim, né, no questão da direção de arte, do pouco que a gente pôde ver, assim, dos personagens, é claro que é muito cedo para falar disso, e eu também ainda não fiquei surpreso, assim, ainda não me senti surpreendido nesse aspecto. Eu queria ver mais dos personagens nesse trailer. É claro que é o primeiro trailer, ainda é muito cedo, dependendo assim de como o desenvolvimento, se o desenvolvimento não for uma loucura, né, eu espero que a gente veja esse jogo pelo menos, sei lá, até 2022, no máximo. Eu espero que não passe disso, eu espero que, sei lá, a gente não tenha que esperar 5 anos ou mais para a gente saber coisas desse jogo. Mas de fato eu queria ver mais coisas dos personagens, eu queria ver mais dos visuais deles, assim. Inclusive, vou recomendar para todo mundo fazer esse teste também. Pegue qualquer abertura do Final Fantasy XIV, né, qualquer uma das expansões, qualquer uma das cinemáticas em CG que eles fazem para o jogo, e comparem depois com esse trailer do Final Fantasy XVI e vocês vão ver muitas similaridades. Assim. De fato, eu acho que esse jogo vai estar bebendo assim demais do Final Fantasy XIV. É, por esses fatores que a gente já apontou, mas eu acho que eles têm uma oportunidade boa aí de justamente explorar essa fonte MMO que eles estão bebendo e realmente entregar um cast muito diverso, que foi um dos aspectos que o 15 mais pecou. É legal saber disso aí, porque eu não tava tão ligado. Eu sei que o Final Fantasy XIV tem bem mais representatividade e, e é muito elogiado em quesito de história, então eu tenho até interesse, assim, depois pegar pra ler sobre. Vamos jogar, Jogar não cara? tem. Cara, Vamos dia que eu tiver, pagar a assim, mensalidade lá? dia que eu tiver de férias durante um ano, eu animo, assim. Então tá bom, tá combinado. Mas assim, é preocupante assim que eles não tenham tido essa atenção no trailer. Eu fico, eu vou deixar você me acalmar nessa aí. Eu vou aceitar a sua palavra, cara, pra, pra esperar um pouco e ver como é que isso vai ser, assim.
Mas, tipo, todos os protagonistas que foram mostrados eram brancos, assim, tipo, Não, era bem. aquele estereótipo, assim, né? É o que eu Sim. falei, assim, a mistura do Noctis com o cara, a vitrine. Ele não tem nome, eu acho. É aqueles personagens, assim, pra divulgar o jogo do Final Fantasy Provavelmente XIV. não tem nome, assim. Cabelo E, preto, aquela coisa, assim. sim, tipo, com cabelo preto, e, tipo, ele tem uma Edgy! tatuagem, uma marca na bochecha, tipo, that's so edgy. Eu fiquei tipo, That's some vamos character ver, design vamos right ver. there. Sim, foi bem isso mesmo, sim. E tipo, é. Mas acho que isso são detalhes também de, tipo, um trailer que provavelmente foi meio apressado para ser dublado também, assim, que eu tive essa impressão. Tipo, apareceu uma criança e ele tinha uma voz, tipo, grossona, assim. Eu E a fiquei tipo, o que criança que é isso? tinha uma cara meio esquisita, assim, sei lá. Você também achou isso? Eu fiquei Eu tipo, mano, esse achei. menino tem 10 anos, eles botaram uma voz de, tipo assim, cara de 50, assim, tipo, que é isso, gente? E ele é com a cara estranha também, mas parece que ele vai ser um personagem central, assim, no jogo, né? Exatamente. Inclusive, eu quero tocar num ponto aqui. Para quem reclamou muito que o Final Fantasy VII Remake deixou as batalhas de turno de lado para um combate mais ágil, mais dinâmico, em tempo real, certamente foi sepultado pelo trailer do Final Fantasy XVI, que também já aponta uma tendência que a Square vem fazendo já há alguns anos, já com 15, o 7 Remake agora, o 13, que era uma mistura entre turnos e um combate mais dinâmico em tempo real, que o combate vai tomar essa feição daqui para frente, assim, não tem jeito. Os puristas que são fãs, que berram, que querem demais um combate de turnos, pelo que a gente pôde ver no trailer desse jogo, né, as cenas de combate foram sepultados novamente essa vontade. O que me parece é que o jogo vai seguir mais uma vez uma linha mais parecida com o Final Fantasy VII Remake, como eu já falei algumas vezes em outros episódios. Para mim é tipo o auge assim do que a gente conseguiu chegar num combate que mistura bem um combate mais dinâmico, mais cinematográfico, mais ágil, com a estratégia do combate em turnos. Parece que o jogo ele vai seguir justamente essa linha, o que, se você quer a minha opinião, zero surpresas assim. Era mais do que previsível de que o jogo ia seguir essa linha novamente. Agora, é interessante também que a cada novo Final Fantasy a gente ganha um sistema de combate novo, assim, que geralmente o que está no centro do gameplay do Final Fantasy, assim, em questão de inovação, é justamente a novidade do sistema de combate a cada novo título. E me parece assim que eles vão seguir também justamente uma linha de aperfeiçoar aquilo que deu certo no Final Fantasy VII Remake. É claro que infelizmente a gente não pôde ver nenhum menu assim com clareza, né? A gente não pôde ver na prática como esse sistema vai funcionar, mas de novo parece que eles vão seguir aquela linha inaugurada pelo Advent Children, né? O filme do Final Fantasy VII, filme que já está bastante antigo já, né? Já tem vários anos que esse filme foi lançado, mas quando foi lançado o pessoal ficou louco, porque não tinha coisa mais legal no mundo do que ver o Cláudio Sephiroth batalhando e pulando, e aquelas batalhas aéreas incríveis, que foi uma coisa que norteou a Square assim, durante muito tempo, né? Fazer um sistema de batalha tão impressionante quanto aquele mostrado no filme. Sim, eu ficaria surpreso se o combate tivesse voltado para ser em sistema de turnos, assim, pra falar a verdade também. Então não foi nenhuma surpresa nesse quesito. Eu achei que parecia ser um combate bem legal, assim, parece que permite bastante coisas. Eu fiquei na dúvida se é um combate tipo um sistema de encontros ou se é tipo um mapa meio aberto. Se eu tivesse que chutar, eu diria que é um mapa aberto, assim, que eu preferiria, falar a verdade. Eu acho que ia ser bem interessante se tivesse um sistema de exploração legal também, assim, de mapa. Se fosse mais voltado para isso, que é mais similar ao 15, ao 12 também, eu diria.
Eu ainda não joguei o 7 Remake pra falar, assim, mas eu fico cada vez mais curioso pra saber como é que isso vai ser, assim, né? É porque meio que eles vão dividir uma era grande da Square, né? Esses dois jogos, assim, o 7 Remake e o 16. E como você falou, a Square tem uma tendência de querer sempre colocar um sistema diferente, né, assim, pros jogos. Eles nunca, parece que os caras falam que eles nunca podem repetir nada, assim, né. Eu espero que que eles aproveitem bastante do 7 Remake, que eles também deem uma focada num sistema mais uniforme, assim, pra série, porque eu acho que às vezes essas variações muito loucas que eles fazem meio que quebram a cara, assim. Tipo, a gente tem vários jogos da franquia que estão aí pra mostrar isso. Eu espero que seja que eles deixem mais uniforme aí, igual você falou, que eles talvez deem uma melhorada aí no sistema que eles colocaram no 7 Remake, algum detalhe que eles deixaram passar ali. Mas eu tenho grandes esperanças aí pra eles, os dois jogos, meio que se ajudarem nesse quesito aí, porque acho que ia ser legal também criar uma identidade de gameplay pra série Final Fantasy. E acho que a gente até falou isso em um outro episódio do nosso podcast, já mais pra trás, que acho que uma série geralmente é bom você ter isso, porque você quer que os jogadores também tenham algum grau de conforto, assim, de rejogar os jogos, de jogar outros jogos da franquia, né, de pular de um jogo pra outro. E Final Fantasy meio que não tem nada disso, assim. Pois é, mas eu acho que ao mesmo tempo esse aspecto curioso assim da característica dos jogos do Final Fantasy é ao mesmo tempo um pouco, eu acho que o fardo que a série carrega. Assim. Eu acho que Final Fantasy, como a gente falou assim no início do vídeo, é meio que a série mais conhecida assim de RPGs no mundo, com certeza, assim, absoluta. E eu acho que sempre foi um pouco o papel da série sempre ir além, assim, sempre estabelecer o padrão de qualidade do que é um jogo de RPG japonês, assim. Então eu acho interessante esse lado deles sempre tentarem empurrar a coisa para frente, assim, né? Não nunca se deixar colocar numa zona de conforto, assim. Eu espero que continue essa tendência, assim. A gente teve o lançamento do Final Fantasy VII Remake no início desse ano, em abril, que é até engraçado, porque parece que faz muito tempo. É, e já mostrando assim logo de cara a força da marca Final Fantasy, eu tenho certeza que esse trailer também empolgou muita gente assim, só pelo fato de ser um novo Final Fantasy. Então, nesse aspecto eu tenho certeza que a gente deve se surpreender, né? Se vai ser positiva ou negativamente, aí a gente vê, né? Eu só espero que seja um combate com mais profundidade do que o 15, porque bom, a gente já falou isso em alguns outros vídeos aí. De fato, eu acho que esse talvez seja o sistema de combate mais fraco da série, assim, com menos profundidade, menos estratégia. Mas, de fato, eu acho que o Final Fantasy VII Remake já demonstrou essa vontade da Square de pelo menos fazer, de tentar aliar, né, encontrar um equilíbrio entre o combate que ele seja de ação cinematográfico, assim, aquela coisa bem anime, com um combate de mais estratégico, né, que realmente faça pensar durante a batalha. Eu espero que essa seja uma tendência a ser seguida, assim. Square tem tido dificuldade mesmo em seguir esse fardo, igual você falou da série Final Fantasy. E não só nesse quesito de sempre melhorar a gameplay, sempre de deixar os jogos mais refinados possíveis nesse quesito, mas também eu acho que no sentido de. Como que diz isso? Cara, fugiu o termo. Nossa, eu detesto quando isso acontece. Não se preocupe que a edição está ao nosso favor. A mágica da edição. Então, enquanto você pensa aí, eu vou cantar o tema de Crash. Só uma observação que eu queria fazer Faz aí.
Eu sou um grande fã da arte do Yoshitaka Amano, que é o cara que faz os logos de Final Fantasy. É uma das coisas mais legais de um novo anúncio de Final Fantasy para mim são os logos. Assim. Mais uma vez ele entregou um trabalho incrível que olhando aqui agora, eu estou olhando aqui no computador esse logo assim, prestando um pouco mais de atenção nele e lembrando um pouco das coisas que eu vi no trailer, me parece que esse jogo tem um grande potencial de focar muito na mitologia, nos summons, aquela coisa de batalha de deus, assim, com certeza, né? Todo Final Fantasy adota um meio, assim, alguma coisa nesse sentido, mas o fato deles serem colocados no logo, me parece que possivelmente a gente vai ter um jogo muito focado na questão da mitologia em deuses, assim, em batalhas, provavelmente, né? A gente pôde ver no trailer algumas batalhas em grande escala que parecem que vão dar um tom um pouco, assim, aquela coisa meio bélica, meio de guerra, que me parece, assim. Provavelmente a gente deve ter, com certeza, impérios, reinos diferentes, provavelmente batalhas, uma coisa que já é característica da série Final Fantasy. A gente também vai ter o retorno da questão dos cristais, que também é uma coisa que está na raiz do Final Fantasy, assim. Então, me parece que esse jogo ele está apelando para as raízes da série, né? Eu sempre via muita gente comentando, né? De vez em quando eu via comentários no YouTube, coisas assim, de gente realmente pedindo para um retorno às raízes, assim, para coisa, para o setting mais medieval, para uma coisa mais Final Fantasy IX, que é outro jogo que é um dos mais queridos assim da série, outro que muita gente considera o melhor, assim, que tem uma base de fãs muito sólida. Então me parece que com esse trailer do Final Fantasy VI está escancarado que a Square realmente apelou para essa base de fãs mais clássica da série, né? Fugindo um pouco dessa tradição dos jogos mais cyberpunk que a gente está tendo desde aí do Final Fantasy XII e ir para uma direção mais fantasia medieval. E a gente tem que colocar isso aqui, bem evidente, uma fantasia medieval europeia. É bem europeia, nossa, bota europeia nisso. Eu fiquei pensando bastante nisso, assim. A gente não pode. Essa é uma coisa que, enfim, a série segue desde dos seus primeiros títulos, mas é interessante a gente também ressaltar que em um determinado momento, lá em 2002, quando a gente teve o lançamento do Final Fantasy X, a gente teve um pouco uma mudança de pensamento, né? Porque eu, inclusive, cheguei a ler entrevistas assim com os desenvolvedores, né, ver vídeos do pessoal comentando sobre isso, que eles realmente quiseram um setting de fantasia mais asiático, mais para regional, assim, né, aquela coisa mais da região. O que é muito interessante se você parar para pensar em uma série que abraça constantemente temas e aspectos culturais europeus. Sim, você falou desde o 12, eu não sei como é que o 11 funcionava, mas o 10 também tinha bastante elementos futurísticos, assim, misturado com, igual você falou, uma coisa mais, mas com elementos mais, não eram medievais mesmo, de fato, o 10, mas era essa coisa meio misturada, assim, com elementos mais, tipo, mais antigos, assim, umas coisas mais tradicionais e misturado com alguma tecnologia, alguma coisa mágica. Mas uma coisa que eu tenho observado, assim, e acho que a série Final Fantasy faz muito bem, eu reparei nisso quando eu tava jogando o 7 no início desse ano, mas que eles conseguem colocar muito bem esses elementos principais, assim, de RPGs dentro da história, assim, acho que a franquia toda faz isso muito bem, assim. No Final Fantasy VII, por exemplo, que eu tinha mencionado agora há pouco, tipo, a maior catástrofe, o maior problema que eles têm que enfrentar é a magia Meteor, né? Que é tipo uma coisa assim, meio meta assim no jogo. Você até pode usar, tipo, Meteor no jogo, assim, né? No Final Fantasy XII, o principal problema que eles têm que destruir é uma nave que chama Bahamut, né? Tipo assim, eu acho legal como é que eles trazem isso, assim. E o trailer, como você falou, ele vai tratar disso bastante, assim, e eu acho que
E até no final eles falam, tipo assim, a gente tem que. Os cristais governaram o nosso mundo por muito tempo, e agora a gente tem que destruir isso. Então acho que eu concordo com você que vai ser uma coisa chave, assim. Parece que tá ligado com summons. E eu acho que vai ser bem pesado mais uma vez essa ideia aí de. Essa ideia de tornar elementos chaves de RPGs uma parte central da história que faz sentido de alguma maneira, assim. E eu acho que eles fazem isso muito bem, assim. Em quesitos de história, eu fiquei um pouco intrigado com isso. E com alguns elementos, assim, com aquele menino sendo meio que tipo, perdendo a cabeça e virando um monstro, parece. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Eu achei aquilo intrigante, assim. Quero saber mais logo nos futuros trailers. Eu acho que eu tô meio cansado assim desse negócio de RPG medieval, falar a verdade. Eu gosto, algumas coisas que eu vejo do Final Fantasy XIV eu acho interessantes, mas de fato eu tô achando, não queria ficar falando isso toda hora, mas eu tô achando bem genéricozão ainda, assim. Eu queria ver alguma coisa diferente assim dos personagens, alguma coisa que trouxesse essa identidade visual assim desse jogo mais pra frente assim e colocasse ele em destaque. Mas é uma impressão bem cedo ainda, né? Um trailer de, sei lá, teve 5 minutos de trailer no máximo, talvez bem menos que isso. É uma impressão cedo ainda pra falar disso, mas eu acho que tem que conquistar um lugar maior aí. Ainda mais levando em consideração que já há alguns anos a gente tem RPGs com esse setting medieval que fizeram, estão fazendo bastante sucesso já. A gente tem que pensar, por exemplo, no início da década passada, quando a gente teve Skyrim, o Uhum. próprio The Witcher 3, que foi outro sucesso gigantesco e que são, de novo, jogos que tem esse setting medieval, que tem esse setting de RPG de ação mesmo. E eu acho que, de fato, o Final Fantasy XVI ele acaba se perdendo um pouco nesse mar de jogos RPGs medievais que a gente já está tão acostumado, né? Acho que agora o que a gente pode fazer é confiar assim e ver como é que vão ser os próximos trailers, né? Igual a gente falou aqui também. Isso são impressões bem iniciais que a gente tem de um projeto que saiu muita pouca informação até agora, só teve uns rumores e era basicamente o que a gente viu hoje, assim. E acho que a gente também não pode ficar muito perdido nessa não, assim. Eu diria que o balanço geral pra mim foi meio ok, assim, tipo, foi, Meh. é, Foi meh. eu pensei meh, mas não vou falar meh, mas foi bem meh mesmo, assim, tipo, acho que a gameplay parece que tá ali, mas essa questão, o de resto, assim, pareceu meio meh mesmo. E aí eu vou aguardar aí pra ver também. Eu não vou ficar tipo, esse jogo tá uma bosta já também. Não, vou, não é assim também. Acho que a gente tem que esperar pra ver como é que vão ser os próximos trailers, próximas notícias, mais trailer mesmo com mais história e mais gameplay pra gente avaliar se bonitinho como é que vai ser. Eu espero coisas boas assim da Square também. Igual a gente falou, a Square é meio decepcionante nesse quesito de DLCs, assim. Eu acho que eles estão pisando muito na bola ultimamente. Estão chegando ali no nível da EA e da Ubisoft nesse quesito, assim. Eu espero que, igual você falou, sejam mais Final Fantasy VII aí e não pesando em DLCs, essas coisas aí. Tem que confiar aí no trabalho do pessoal. Eu queria te perguntar, cara, você falou que vai ser, você falou que o diretor tá envolvido com o 14 aí, como é que é essa história? Você leu alguma coisa sobre isso? Eu não sei. Sim, o Naoki Yoshida é o produtor do jogo, que até onde eu sei é o diretor do Final Fantasy XIV, mas o diretor do jogo mesmo é o Hiroshi Takai. No Final Fantasy XIV também, no desenvolvimento, na produção, trabalhou num RPG chamado The Last Remnant. Ele foi o diretor do The Last Remnant, isso é uma coisa muito interessante, informação em primeira mão para vocês aí. The Last Remnant, que foi um RPG lançado exclusivamente para Xbox 360 em 2009, que é engraçado, assim, porque esse jogo, agora a sinapse bateu aqui, porque o Final Fantasy XVI, ele tá lembrando muito The Last Remnant. Como eu falei, foi esse RPG lançado pelo Square, de início exclusivo para Xbox 360, depois ele foi lançado para PC,
e hoje em dia ele também é encontrado um porte que eles fizeram para PS4. E é um jogo que ele também tem uma vibe de setting meio medieval, assim, também tem essa coisa de guerras e de tretas políticas entre os reinos. Recomendo o pessoal também dar uma olhada, você também, né, se você não conhecer, The Last Remnant, que como aparentemente ele foi diretor desse jogo, outro jogo que ele pode puxar bastante aí e que agora parando para pensar, e de fato puxa também, né? O setting é muito parecido, alguns personagens, a direção de arte também está muito semelhante. E é engraçado, né? Eles chamaram o diretor do The Last Remnant, que foi um jogo que, quando ele saiu, ele não foi muito bem recebido pela crítica ocidental. Parece que no Japão ele fez mais sucesso, mas aqui, quando ele saiu, ele não foi muito bem recebido. Ele tinha alguns problemas técnicos, ele não rodava muito bem no Xbox 360, problemas de frame rate, essas coisas. Mas o principal desse jogo, que é uma coisa que a gente pode pensar, é que ele é considerado um jogo bem difícil. Assim. Ó, Eu zerei ele ano passado e, de fato, foi um belo desafio, porque era um jogo em que você controlava não uma party, assim, no sentido tradicional, não um cast de personagens principais, mas você controlava, além do seu casting, um mini exército, né? Então, o que você tinha nesse jogo é que você tinha meio que pequenas equipes, assim, que poderiam ter, sei lá, você poderia, vou chutar aqui um número, mas eu acho que é bem próximo disso. 5 equipes de no máximo 3 pessoas, ou então, sei lá, 3 equipes de 5 pessoas cada. Então, e você mexia nas equipes e não nos personagens individualmente, né? E como era um jogo que era muito focado em guerras, em combates de grande escala, em aquela coisa medieval mesmo, entre exércitos, como o Final Fantasy XVI nesse trailer já nos mostrou que essa pode ser um pouco a vibe, quem sabe também a gente não vai ter essas micro batalhas, né? Micro determinadas sessões dos jogos em que a gente pode controlar mini exércitos, talvez, alguma coisa mais puxada nessa parte de gerenciamento de pequenas tropas, quando a gente não estiver batalhando com o nosso personagem principal. Isso é uma coisa a se pensar também. The Last Remnant é um dos RPGs que tem um dos sistemas de combates mais únicos que eu já vi em um RPG japonês, assim, pro mal e pro bem, porque ele também era cheio de falhas e ocasionalmente muito frustrante, né? Como eu já falei, o jogo era muito difícil. Mas o fato desse cara ser o diretor do The Last Remnant é uma coisa que muito interessante e que certamente, se a gente estudar, a gente pode realmente eventualmente perceber mais semelhanças entre o Final Fantasy XVI e o The Last Remnant. Mas o diretor do 14, ele é o produtor desse jogo. isso é legal de saber. Eu tô dando uma olhada aqui, parece que esse The Last Remnant tá foi remasterizado aí, então talvez eu dê uma olhada aí, tá no PlayStation 4, tá no Switch. Isso ia ser interessante de olhar. Mas eu fico feliz assim da Square também tá saindo de cima do Nomura, porque putz, muita coisa em cima do Nomura nos últimos anos, assim. O 15, o nome do Nomura não tá lá, mas é tipo um projeto do Nomura, né? Que os jogos de Kingdom Hearts são todos em cima do Nomura. Agora o Final Fantasy VII Remake tá com esse projeto, tá com ele também. Então é legal assim eles apostarem num nome que não fez tanta coisa, né? Assim, eu tô olhando aqui, ele nem parece que não fez muita coisa mesmo. Eu vi a menção dele aqui no Final Fantasy XIV, Final Fantasy XI também, mas é algumas coisas mais aleatórias, assim. O único que ele foi diretor mesmo foi o The Last Remnant. Então eu fico feliz de saber disso mesmo, assim. Acho que é uma coisa legal, uma aposta nova do novo diretor. Eu tô empolgado por esse quesito aí. Agora ver como é que isso vai sair, né? Como é que essa aposta vai ser. Eu acho que tem muitas coisas que prometem aí, ainda mais com esse produtor aí do Final Fantasy XIV. Eu acho que ia ser até legal se ele tivesse sido responsável pelo seu próprio Final Fantasy. Mas talvez isso é uma coisa que aconteça daqui a alguns anos, né? Porque afinal o 14 ainda tá aí. Eu acho engraçado como você desconsiderou o fato de Final Fantasy XIV ser o próprio Final Fantasy. É, sei lá, eu não.
Eu digo um título próprio, assim, que não seja um MMO, assim. Que, sei lá, eu não sinto essa ligação com o MMO que muita gente sente, assim. Parece que é um. Eu acho estranho, assim, uma série de jogos ter, tipo, um MMO no meio, assim, que é uma coisa que a Square fez muitas vezes. Eu acho uma decisão sempre que eu vou ficar olhando meio, tipo, o que é isso? Exatamente. Não vai ter MMO aqui na Entre Ocelotes e Sephiroths. É, A Mas é gente, isso, a gente cara. mais cedo. Ah, vamos jogar Final Fantasy XIV qualquer dia? Vai, bora? A gente agora, que bosta. Exatamente. Aqui tem contradições em tempo real. E às vezes a gente erra informações do outro, porque a gente não pesquisa direito, né? A gente, você quer pesquisa de verdade, você procura no Google, sei lá. Que é só contatos profissionais, claramente. Exatamente. Mas é isso, cara. Eu acho que o que eu consegui perceber é isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo? Não, eu fiquei empolgado agora, assim, como é que isso vai ser, mas eu vou esperar mais notícias mesmo. E meio que é isso aí mesmo, cara. Acho que a gente conseguiu falar de tudo, assim, do jogo mesmo, que pelo menos por um trailer tão curto a gente conseguiu falar bastante coisa, né? Exatamente. Deu tempo de um episódio normal. Mas é isso aí. Isso aí, então, gente. Se vocês gostaram da nossa análise que a gente fez de Final Fantasy XVI, dos 4 minutos de trailer aí, só 4 minutos, mas que, enfim, especular também é muito bom, né? Fazer algumas análises, pensar sobre o jogo é sempre um exercício bem bacana também. Se vocês gostaram, se considerem deixar um like, um comentário, se inscrever aqui no nosso canal, no YouTube. Como eu já falei, vocês podem escutar a gente no YouTube, no Spotify. A gente também está no Instagram fazendo postagens de segunda a sexta. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam do trailer de Final Fantasy XVI. Vocês estão surpresos? Vocês estão decepcionados como está o meu amigo Gun? Vocês Pô, esperavam que mais? isso. Vocês esperavam outra coisa? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre o novo título Final Fantasy que está vindo aí para a cara. Tô gaguejando pro caralho para acariciar nossos corações em 2030, no lançamento do PlayStation 6. É... Mas é isso aí, cara. Um prazer falar com você e até semana que vem. Muito obrigado a todo mundo que escutou até então. Obrigado ao meu amigo Castilho aí por sempre trazer informação. Um cara muito versado em tudo. É sempre bom conversar jogos. E é isso aí. Obrigado mais uma vez e até mais. Desligando agora.